Muito boa noite, sejam bem-vindos a mais uma conversa que faltava, o programa mensal aqui neste canal do YouTube, todas as primeiras segundas-feiras do mês, com um tema diferente. Estivemos nos últimos programas a abordar a mediunidade, agora vamos passar para outro tema, como já tiveram a oportunidade de ver, que é o tempo. Vamos falar um pouco sobre tempo, tudo aquilo que engloba não só o tempo físico, mas também o tempo que temos e que precisamos para fazer as nossas coisas aqui neste mundo terreno. Agradecer mais uma vez à Joana e à Lei a disponibilidade e a presença aqui para tratarmos destes assuntos, destes temas. Pronto, é isso, agradecer e desejar que seja aqui mais uma boa noite de conversa e com muita gente a ver. Vamos também abordar aqui as respostas que foram deixadas à pergunta no último programa, que é, vou relembrar, que é qual é a coisa mais importante da vida. Portanto, vamos falar sobre isso, vamos também analisar as respostas que foram dadas e lanço já o repto a quem nos está a ver para irem deixando os seus comentários, as suas sugestões, também ideias que tenham para futuros programas, sobre futuros temas. Tudo isso é importante. Partilhem muito, deixem like no vídeo, que é para este chegar também a mais pessoas, e subscrevam o canal, peço sempre isso, para que possa trazer conteúdos com maior interesse todos os meses aqui para estas nossas conversas. Vamos passar aqui ao nosso painel. Boa noite, Lai, boa noite, Joana. Obrigado mais uma vez por estarem aqui presentes. É um gosto falar convosco este bocadinho aqui, daqui para a frente. Boa noite, eu quero agradecer estar aqui. Hoje vamos falar de uma coisa muito interessante, que a Joana já falou aqui um bocadinho, que é e dar resposta à questão que nós deixamos aqui no ar. O que é a coisa mais importante para além da vida? O que é que será? Isso mesmo. Vamos deixar algum tempo para quem está a assistir responder e vamos analisar as respostas que tivemos no vídeo anterior. Tivemos algumas. Por exemplo, da Elsa Correia, que referiu 3 pontos. Saúde, o amor e o trabalho. A Virgínia Costa, que referiu a vida. E a Verónica Ferreira, que também colocou 3 itenzinhos, fé, amor e paz. É certo que cada um de nós tem as suas prioridades, aquilo que acha que para si é mais importante, mas há sempre algo acima de tudo isso. E a melhor pessoa para nos explicar isso tudo és tu mesma, Lai. No meu ponto de vista, eu vou falar sempre em nome pessoal, porque é assim que eu vejo a vida. A coisa mais importante para além da vida é o tempo. Porque é o tempo que eu vou ter tempo de ter tempo para viver. O tempo permite-nos tudo. Nós podemos cultivar o tempo ou matar o tempo, mas é o tempo que nos permite ter vida ou dar cabo da vida. Ou seja, nós quando olhamos para a vida com a consciência de que ela é quase como uma ampulheta, não é? Nós temos o nosso tempo contado. Nós vimos a este mundo, é-nos dada a vida e a nossa vida vai começando em tic-tac, 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 como uma ampulheta. E para isso, isto para mim representa o relógio do tempo. E quando nós temos a consciência de que o tempo é intemporal e que o meu corpo é finito, que a minha vida é finita, a minha vida física é finita, significa que eu, se viver na consciência de que o tempo é das coisas mais importantes que a vida me deu, e se eu conseguir aproveitar na sua plenitude, eu vou conseguir ter aquilo que as pessoas também muito gentilmente deixaram nos comentários, que é o amor, que é vida, que é fé, que é família, que é tudo o resto que compõe a vida. O tempo é qualquer coisa de extraordinário e as pessoas na vida agitada que vivem hoje em dia, elas não têm tempo de ter tempo para ter tempo para cuidar delas. Cuidar delas, cuidar da vida, cuidar da família, cuidar e simplesmente sentir a vida e o tempo a passar pela vida e a vida a passar pelo tempo. Porque
quando as pessoas despertam, olham para trás e perderam imensas coisas, não é? E o tempo, o passado é história, o futuro é um mistério, o presente é uma dádiva. Então, quando nós vivemos, nós conseguimos compreender que o tempo é, na verdade, uma riqueza que nos é dada, que nos é doada. Muitas pessoas dizem que tempo é dinheiro. Não, para mim, tempo é muito mais do que dinheiro. É um ato de pura doação do universo para connosco. Com esse tempo eu posso ter tudo aquilo que eu me proponho fazer. Eu posso realmente ganhar dinheiro, eu posso realmente ter uma vida, eu posso construir, eu posso ter as oportunidades. Mas para ter tudo isso, eu antes disso tenho que ter vida, a vida com saúde, como é lógico, e depois o tempo. E há vários tipos de tempo, sabiam? O tempo divide-se em 3 partes, sabiam? Não. Passado, presente e futuro. Por isso é que eu há bocado disse que o passado é história. Claro. E que o futuro é um mistério. Nenhum de nós sabe se vai lá chegar. Mas o agora é o espaço mais importante que temos. Quando nós queremos valorizar o tempo, é perguntar à tua família, àqueles que tu tens no teu presente agora. Se tu queres saber se o teu emprego é bom, é no agora que tu deves perguntar. O passado já passou, já não existe, o futuro não sei se eu chego lá. Então o tempo é muito mais do que a palavra tempo. É muito mais. E o tempo, eu digo sempre que o tempo é tão rico, é um tema tão grande, tão grande, tão grande, que nos permite também ter tempo interior e tempo exterior. Já alguma vez pensaram nisso? Não. O tempo exterior é aquele em que a maior parte das pessoas vive, nas correrias, nas agendas superlotadas e que não há espaço para ninguém nem para a própria pessoa, as filas, as brigas, as corridas para o supermercado, tudo aquilo que nos tira a nossa paz, é o tempo exterior. É o tempo que o relógio faz a contagem. É aquele em que nós somos cronometrados. E depois há o tempo do coração, que é o tempo do amor. É eu trabalhar com uma agenda, com regras, com espaço para mim, com espaço aberto se alguém chegar de repente. É ir fazer as minhas compras com calma e com tranquilidade. É eu chegar a casa e poder abraçar a família. É estar numa fila de trânsito e saber que não posso alterar o trânsito, mas posso aproveitar aquele tempo para fazer meditação, para fazer respiração, para fazer objetivos, para fazer algo produtivo. É o tempo em que nós entramos no tempo de Deus. É quando nós aproveitamos o tempo que nos é doado da forma que tiver que ser. O tempo é algo que é o único, Johnny, é o único, Joana. Vocês sabiam quantos segundos vocês têm cada manhã? Quando vocês acordam durante a vossa manhã, vocês têm 86.400 segundos. Quando esse tempo é-vos doado. Quando vocês se deitam à noite, feliz daquele que conseguiu gastar isso tudo de forma positiva. Porque o que sobrou, nada pode fazer, porque no dia seguinte nós vamos voltar a ter exatamente a mesma contagem e a questão é o que é que desperdiçamos daquilo que nos foi doado. Então, quando nós vivemos na consciência de que o tempo é escasso e tudo aquilo que é escasso, o ser humano acha que é uma preciosidade, porque ao esgotá-lo, ele não vai ter mais recursos. O tempo para mim é quase como um diamante, porque ele é tão raro, saboreá-lo é tão único que um dia ele vai terminar para mim, vai terminar para ti, vai terminar para ti, vai terminar para todos nós, porque o nosso corpo também tem um tempo. O que é intemporal é a nossa alma, a nossa energia. Então, nesta vida, neste universo,
O que é que nós fazemos com esta doação que o próprio universo nos deu a cada um de nós? Se nós olharmos aquilo que o ser humano faz com o tempo e aquilo que um animal, por exemplo, faz com o tempo dele, vocês veem que eles são muito mais inteligentes que nós, que eles aproveitam-no ao máximo. Nós passamos a maior parte do nosso tempo a correr atrás de nada. Isso. É ou não é? Nós passamos o tempo a correr atrás de pagar cimento, tijolos, chapas. Objetivos que não são às vezes os objetivos que são os mais importantes. Nós achamos que ter é que é o mais importante. Faz parte de ter, mas ter com qualidade de tempo, com qualidade de vida. Sim, o outro dia, relativamente a isso, o outro dia vi um vídeo um canal que eu sigo, um canal de reflexão. Posso deixar o nome, chama-se Corvo Seco, é um canal muito interessante, por acaso. E um dos últimos vídeos falava precisamente sobre a questão da ansiedade e a ansiedade em que vivemos e remetia precisamente por isso que acabaste de dizer. As pessoas vivem na ânsia de ter, de conquistar, de ter melhor trabalho, para poder ter dinheiro, para poder construir, e um dia acordam, têm tudo, mas o sentimento não é aquele sentimento que as pessoas pensavam, porque entretanto já passou muito tempo, se calhar já não têm tempo para usufruir de tudo aquilo que andaram a batalhar e a lutar e para construir, e no fundo a sensação de quando chegam a ter realmente aquilo que ambicionavam não é aquela euforia que se calhar as pessoas pensavam que iria ser. Isso tem a ver um pouco com esse aproveitar do tempo, focar só numa coisa e esquecer o resto, que também é importante. É muito importante porque o tempo permite-nos também ter objetivos, criar prioridades, e o tempo permite-nos que, eu costumo dizer, a nossa vida é escrever no livro da vida as nossas emoções, as nossas ações, os nossos sentimentos, as consequências também das nossas escolhas, tudo isso vai para o nosso livro da vida, e o tempo permite-nos espaços entre os eventos da nossa própria vida, não é? E esses espaços também são cronometrados em tempo. Pode ser um dia, uma semana, um minuto, uma hora, um século. O tempo é também cronometrado no nosso livro da vida. E a questão é, o que é que eu quero da minha vida a partir de agora? Não me importa de onde vim, nem o tempo que eu já gastei, porque assim eu já não posso fazer nada. Mas a partir de agora, eu quero saber de que forma eu posso usar. Eu não digo gastar, digo usar, porque gastar é desperdício. Usar é inteligência. De que forma eu posso usar em meu benefício e em benefício daqueles que estão ao meu lado, seja de quem for, mas aqueles que fazem parte da minha vida, o meu tempo e doar o meu tempo a quem merece o meu tempo, porque ele é precioso e único. Assim como o vosso é precioso e único. E para isso eu tenho que viver na consciência de que tudo é passageiro. Eu sou passageira dentro do meu tempo de vida. Nós somos puros passageiros no nosso tempo de vida. Então é muito importante, e aqui melhor que eu, talvez a Joana, ou eu dentro das minhas valências, da minha humildade, é importante aprender que na nossa vida eu devo criar objetivos, priorizar os meus objetivos, priorizá-los de forma inteligente dentro daquilo que eu procuro para a minha vida, para usar o tempo que eu tenho da melhor forma possível, para que lá à frente eu possa dizer, aquele tempo que me foi doado foi um tempo que eu soube usufruir, desfrutar da melhor forma possível. Então valeu a pena. Sim, eu acho que mais do que os objetivos é mesmo o processo. Ou seja, muitas vezes as pessoas focam-se só nos objetivos, ter, e não se importam com o fazer, como é que eu faço, como é que eu desfruto. E isto há um vídeo muito, muito interessante que eu normalmente passo nas consultas, quando estou a abordar esta questão dos valores, de uma vida valorizada, porque uma vida assente em valores é uma vida diferente daquela que é baseada simplesmente em objetivos. Temos 2 miúdos que vão à Disneyland, só com o carro avaria.
Ou seja, um fica frustrado porque não foi à Disneyland, mas o outro, porque não foi à Disneyland, conseguiu andar de caminhão, ou seja, no reboque, conseguiu acampar porque teve que ficar, ou tiveram que improvisar e ficar a dormir num sítio diferente. Ele não foi à Disneyland, mas ele conseguiu desfrutar do momento presente e de tudo aquilo que lhe foi proporcionado por ele não ter chegado à Disneyland. Enquanto que o outro ficou frustrado porque não conseguiu atingir o objetivo. Ou seja, a diferença entre uma vida baseada em objetivos e uma vida baseada não só nos objetivos, mas fundamentada nos valores que nos guiam. E no ganho de experiências, não é? Porque esse segundo, essa pessoa que aproveitou ou que viveu o facto de ter andado de caminhão ou de ter acampado de forma improvisada, ganhou memórias para contar, para partilhar, enquanto o outro apenas disse, olha, não consegui porque o carro variou, não viveu o momento da mesma forma. Sim. É isso. O tempo, uma das coisas que tu falaste agora, Joana, que é muito importante, que a Joana também falou, em termos de sabermos qual o processo para chegar e usufruir de melhor forma o nosso tempo, são as memórias. O tempo permite-nos criar memórias, porque nós vamos envelhecendo. A lei da vida é isso. Se um dia nascemos, um dia partimos, e no meio está o processo da vida, não é? E quando nós, com o tempo, nós conseguimos ter a consciência de que se eu fizer o melhor dentro do meu processo chamado vida, eu vou conseguir colocar na minha caixinha de memórias tanta coisa para um dia, quando o meu corpo, o nosso corpo já não nos permitir fazer o que hoje nós fazemos, eu tenho as memórias para me poder aquecer a alma daquilo que um dia o tempo me permitiu fazer. Quando esse tempo é usado de forma consciente e construtiva. Quantos de nós e quantos, se calhar, daqueles que nos estão a ouvir, hoje lamentam-se de não ter tempo para aqueles que amaram e para aqueles que partiram, do abraço que não foi dado, não é? Da palavra que não foi dita, do tempo que não foi passado, tanta coisa que às vezes nós achamos sempre que temos tempo para falar, para estar, mas um dia o relógio da vida é desligado, não é? Ele continua aqui a contar, não é? E nós não sabemos quanto tempo nós os dois, nós os três, nós os quatro, nós os cinco teremos, não é? E esta consciência, se nós passarmos esta consciência aos mais novos, da importância do tempo na nossa vida, à tua filha, àqueles que nos fazem, a todos aqueles que nos estão a ouvir, quando nós conseguimos passar esta consciência, eles um dia vão olhar para trás e vão dizer assim, pá, um dia eu vi um programa na net, com o Johnny, com a Lai, com a Joana, pá, que ele despertou em mim a consciência do tempo, e eu fui visitar os meus avós, eu fiz as pazes com o meu pai, ou com a minha mãe, ou com o meu amigo. Então essa pessoa aproveita o tempo. Porque quando nós vivemos com a consciência e com o coração, e a razão também faz parte, mas quando vivemos essencialmente com a consciência e com o coração, porque a consciência é infinita, o que é finito é o nosso cérebro, porque a nossa consciência é pura energia, a nossa vida tem outro sabor e os ensinamentos são passados de uma forma muito melhor. Eu posso passar um minuto chateado ou posso passar um minuto feliz. O tempo é o mesmo, eu é que o vou usar de forma consciente e de forma diferente, não é? Nós, se quisermos perguntar o valor de uma vida, é perguntar a uma mãe que perdeu um filho. É ou não é? Nós, se quisermos perguntar a importância do minuto na vida, é perguntar àquela pessoa que tem uma sentença em cima da cabeça, que sabe que é um estado terminal. E nós, às vezes, simplesmente desperdiçamos e queixamos-nos tantas vezes que não andamos cá a fazer nada. Mas caraças, foi-nos dada a vida, foi-nos dado o tempo. Não é? Então é preciso parar, é preciso haver mais coisas como estas que estamos a fazer, é preciso as pessoas olharem mais para dentro e se calhar não tanto para o vizinho, é importante as pessoas olharem para dentro e falarem também umas com as outras, fazerem tertúlias, fazerem partilhas e chamarem à razão das coisas mais importantes e mais simples que existe, que é o tempo.
Estas pessoas que estão aqui, a Ana Maria Carvalho, a Mónica Santos, a Márcia Magalhães, a Virgínia, elas estão-nos a doar o tempo delas. É precioso. Quando alguém nos doa o tempo, é sinal para mim, de muita gratidão perante essa pessoa. Porque me está a dar uma das coisas mais importantes da vida dela. Assim como nós, quando tiramos um bocadinho do nosso tempo, e eu falo por mim que, pronto, eu vivo a 2000 a hora, eu tenho mesmo, o meu tempo é... Mas quando alguém me dá um bocadinho de tempo delas, eu digo assim, meu Deus, mesmo a voar, ainda há alguém que me dá um bocadinho daquele tempo. E esse bocadinho de tempo faz-me a mim parar. Este bocado que nós estamos aqui, para mim, é de muita gratidão, porque me fez parar. Fez-me parar para doar o meu tempo àqueles também que me querem ouvir e àqueles que, como tu, Joana, como a Joana, querem partilhar também o vosso tempo comigo e com os outros, para que de alguma forma as pessoas possam perceber que a partir de agora eu vou usar o meu tempo de forma consciente, eu vou doar o meu tempo a quem na verdade merece, não é? Eu não vou desperdiçá-lo. Eu vou senti-lo, amá-lo e agradecer todos os dias pela oportunidade da vida. Faz sentido para vocês? Faz, sim, senhora. Sim. Faz, sim, senhora. E agora, eu aqui no meio enquanto estava a ouvir, isto aqui, o tempo, ou o que fazemos dele, como o aplicamos naquilo que temos como objetivo de vida, também vem um pouco daquilo que nos é passado e das nossas crenças, das crenças que temos. Nós fomos formatados para pensar que temos que ser médicos, arquitetos, sei lá, com pessoas com essas profissões, estamos focados naquilo e esquecemos o resto, que até se calhar éramos melhores noutras coisas. Portanto, isto também é uma junção de valores que nos são passados, a forma como aplicamos o nosso tempo, acho eu. Sim, no meu ponto de vista, nós trazemos um passado. Nós crescemos porque alguém nos educou. Nós crescemos numa sociedade, mas eu não tenho que ser igual àquilo que está atrás de mim. Eu tenho sempre o poder da escolha de sentir que aquilo que eu vejo atrás de mim, que como um espelho, que eu sinto que quero mais, que quero melhor, que quero viver melhor, eu não tenho que ser condicionada. É daí há o nosso livre-arbítrio, que é o nosso poder de escolha. E nós devemos ser, não aquilo que querem, que as pessoas, os pais neste caso, eles querem normalmente que nós queremos o melhor para os nossos filhos, mas o melhor para os nossos filhos é deixá-los ser aquilo que eles nasceram para ser. Nem todos podem ser doutores, nem todos são trolhas, nem todos são padeiros, nem todos são engenheiros, mas é deixá-los crescer com valores e princípios de um ser humano, que isso para mim é a base. Isso é a base, é o crescer com princípios e valores e ajudá-los no tempo da vida deles, assim como eu fiz para mim, dentro do meu tempo de vida, procurar não aquilo exatamente que os meus pais queriam que eu fosse, mas aquilo que eu nasci para ser. E nós temos todos também o poder dessa escolha. Até uma dada altura nós estamos submetidos aos nossos pais e está tudo certo, mas a uma dada altura da vida nós também podemos envergar por outros caminhos. Foi o que eu fiz. Não é? Porque eu usei o meu tempo dentro daquilo que eu senti que eu nasci para ser. Sem me deixar condicionar, e apesar dos meus pais me deixarem crescer no amor, deram o tempo para eu crescer da forma que eu tinha que crescer, eu fui livre também a crescer, mas a uma dada altura da vida eu mudei a minha vida toda porque eu sentia que eu queria ser diferente. Não me deixei condicionar e o tempo é isso mesmo, ele permite-nos ter essa consciência que no tempo de vida que eu estou a ter não é aquilo que eu quero ser. Então nós podemos a qualquer altura da vida mudar. E para isso é preciso tempo, não é? Claro. As mudanças demandam, as mudanças dentro de um ser humano devem ser feitas de forma consciente. Não é só porque me apetece mudar, eu vou para aqui e está tudo. Não.
há que haver um processo, como a Joana há bocado falou, há um processo de consciência e há um processo baseado nos meus valores e nos meus princípios, mas também nos meus sonhos e no tempo que eu ainda sinto que tenho pela frente, seja ela qual for, eu vou caminhar e vou-me entregar esse tempo para realizar aquilo que eu quero ser dentro do tempo. Porque a vida só é vida quando é vivida na sua plenitude, senão nós sobrevivemos dentro da vida. E o tempo é tão escasso, o tempo é tão rápido. Então, ainda no outro dia eu tinha 18, hoje já sou avó. Pá, esta é a minha realidade. Ponto. Esta é a minha realidade, é uma realidade que eu adoro e agradeço. Mas tenho a consciência que eu estou a caminhar para a finitude. Mas dentro da finitude ainda quero fazer imensas coisas dentro do tempo que eu tiver, sem me condicionar àquilo que é o padrão da sociedade. Faz sentido, Joana, enquanto psicóloga? Sim, eu estava a pensar que, e estavas a falar, eu estava a pensar que isto é muito importante identificarmos as diferentes tipologias que vamos encontrando nas pessoas. Porquê? Porque existem várias perspectivas temporais. Tu falaste basicamente passado, presente, futuro, mas dentro delas há aquelas que veem o passado de forma positiva e querem trazer as memórias até ao presente e querer replicar, voltar a viver, voltar a sentir e acabam por viver a vida de uma forma mais leve, com mais alegria. Aquelas que não querem, ou seja, olham para o passado de forma negativa e continuam a ruminar, continuam a olhar para baixo, ou seja, se metes aí a tua ampulheta, continuam a olhar para aquilo que caiu e não para aquilo que ainda efetivamente tem para viver. As pessoas que veem o presente de uma forma mais criativa, mais aventureira, mais leve, mais de prazer, aquelas que procuram o prazer e aquelas que veem o presente como fatal, de é o que tem que ser, deixam tudo nas mãos do destino. Ou seja, o destino é que vai trazer tudo aquilo que eu vou viver e eu não tenho que fazer por isso. E depois as pessoas que olham para um futuro como construtivo ou como finito. Ok? E então isto, o que é que depende? Depende muito da percepção do tempo. E há um exemplo, quando ainda no outro dia me apareceu, outro exemplo que é, 2 grupos foram informados que tinham que dar uma palestra. Um deles foi dito que tinha muito tempo, que podiam ir, que tinham que dar uma palestra dentro de momentos, mas que ainda tinham muito tempo. E outros que já estavam atrasados. No meio do percurso estava uma pessoa, não é, na experiência, que estava magoada e precisava de ajuda. Quem foi informado que não tinha muito tempo não ajudou. E quem foi informado que tinha efetivamente mais tempo acabou por ajudar. Ou seja, a nossa percepção do tempo vai também afetar o nosso comportamento. A forma como nós alicerçamos, a maneira como vemos o tempo. Aqueles que já estavam atrasados podiam ter feito uma escolha. Podiam ter ficado um bocadinho mais atrasados e ajudar alguém. Porque iam aproveitar aquele tempo com as prioridades e com os valores que nos são incutidos. Exatamente. Ou seja, a forma como nós percepcionamos, se eu quero muito aceder à expectativa do outro, ou se eu quero muito fazer para fora e pouco para dentro, ok? Um bocadinho mais de... Acaba por ser assim, eu acabo por não aproveitar o tempo de forma consciente, acaba por ser um imediatismo. E quando nós vivemos num imediatismo, vivemos em piloto automático. E há muito pouco autoconhecimento. Por isso nunca vamos atingir aquilo que a Lé nos esteve a dizer agora. De aproveitar, olhar para a ampulheta e dizer, eu tenho aquele tempo, o que é que eu quero fazer daquele tempo? Quando o tempo está a passar, o que é que eu estou a fazer com cada grão que está a passar? E a percepção desse tempo, de eu estou a valorizar cada grão de areia que está a cair. Ok? E nós tivemos esta experiência no sábado, em que fizemos imensa coisa e eram 6 da tarde e ainda tínhamos muito tempo, supostamente. Nós entramos no tempo que eu chamo, sabes, Wanda? No tempo de Deus. Sim. Quando nós queremos saborear e perceber se aquilo que nós estamos a viver é bom, é nós fazermos, não termos a percepção do tempo. Se pensarmos, pá, nós já estamos aqui há imensas horas, não. Nós fizemos imensas coisas verdadeiramente surreais, experiências únicas, e quando olhamos para o relógio ficamos todos admirados. Sim. Nós entramos literalmente no tempo de que eu chamo, de uma forma muito humilde. Isto é um tema, uma forma que muitas pessoas que me conhecem sabem que eu falo muito do tempo de Deus. Parece que o tempo parou.
O tempo parou para nós podermos desfrutar de forma consciente numa entrega total de algo. E a vida é isso, a vida deve ser saboreada dessa forma. Essa é a percepção do tempo. A percepção do tempo, porque o tempo é gratuito. O tempo, na verdade, existe para mim de uma única forma, que é o dia e a noite. Quem arranjou forma de cronometrar o tempo foi o homem, que criou o relógio, criou calendários, criou isso tudo. O homem criou uma prisão dentro do próprio tempo. É certo que tem que haver um processo e vivemos numa sociedade que está tudo certo. Mas o próprio tempo pode ser vivido de uma forma muito diferente. Que é aquilo que a Joana falou, de forma positiva e leve, ou de forma carregada, pesada, estressada e doentia. O tempo é sempre o mesmo. Ele vai ser sentido e gerido de forma diferente, essencialmente sentido de forma diferente. E aquilo que nós temos que mudar consciências é as consciências daqueles que estão a nascer agora, daqueles que estão a crescer agora, daqueles que vão ser a nossa sociedade amanhã. Para serem pessoas mais humanas, com mais tempo, para ter tempo para se doarem uns aos outros, não se doarem a máquinas, porque o tempo agora está a ser doado a máquinas. Quantas pessoas vão? Eu tenho pacientes que dizem, os meus netos vieram me visitar, mas estiveram sempre agarrados ao telemóvel. Trata-se aqui do tempo que nós doamos àqueles que amamos. Sim, porque muita gente acha que é só estar. É só estar, não. É muito mais do que estar. Eu agora falando no tempo, quando nós devemos amar muito os nossos velhinhos, porque nós caminhamos para lá. E nós só estamos cá porque eles estão ali. Eles são a nossa origem, os nossos ancestrais. Aqueles que estão atrás de nós, foram eles que nos deram a vida. Então eles merecem tudo de nós. Então, quando nós lhes doamos o nosso tempo, muitas vezes é importante pegar neles e tirá-los de casa quando é possível. Quando não podem andar pelas pernas, é colocá-los no carro e levá-los a dar uma volta. Fazê-los sentir que eles ainda estão cá. Eles não são objetos obsoletos naquela cama, ou naquele sofá, ou naquela casa. O tempo que nós lhe damos é que pode ser usado de forma diferente. Então, a forma como eu uso o meu tempo todos os dias vai demandar o meu comportamento e aquilo que eu escrevo no meu livro da vida quando eu for para o outro lado. Porque isto é também trabalhar a espiritualidade. O que é que eu faço com o tempo que me foi doado? Está tudo ligado. Isto é muito giro. Era mesmo nisso que eu estava a pensar. Está tudo ligado, crenças, tempo, a forma como nós vemos as coisas, tudo interligado. Está tudo ligado a dois fatores, que é o tempo e a vida. E dentro destes dois fatores nós temos tudo, incluindo a espiritualidade. Porque é da minha responsabilidade, é da minha inteira responsabilidade, o que eu escrevo no meu livro da vida com o tempo que me foi doado. Então, sem saber, eu estou a trabalhar a minha espiritualidade de forma positiva ou de forma negativa. A minha e a condicionar a vida dos outros com aquilo que eu faço e com o tempo que eu uso para fazer. Exatamente. Eu penso que, no meu ponto de vista, isto faz sentido. Hoje não temos perguntas. Não, mas temos muita gente aqui a dar-nos boa noite, era isso que eu queria também mencionar. A Ana Maria Carvalho, a Mónica Santos, a Márcia, a Virgínia e a Otília, todas elas nos deixaram aqui boa noite para vocês também. Obrigado por estarem a doar o vosso tempo para estarem a assistir a este programa, a esta iniciativa, e espero que estejam a gostar. Reforço aquilo que a Lai disse. Deixem as vossas perguntas, deixem as vossas dúvidas. A vossa dúvida pode ser a dúvida de outra pessoa que está a assistir e com vergonha ou com receio não a coloquem, mas coloquem, não tenham esse receio aqui. Estamos aqui para ajudar dentro daquilo que nos é permitido, como a Lai também costuma dizer, parafraseando-a neste sentido, estamos aqui dentro daquilo que nos é permitido para vos ajudar também a encontrarem um rumo, uma solução
para aquilo que vocês entendem que é ou pode ser um problema. Feito isto, Joana, há muita gente que te procura por causa do tempo. Eu, se calhar, olho para isto mais numa perspectiva de pessoas ansiosas. Normalmente as pessoas ansiosas acham que têm sempre pouco tempo para fazer as coisas e isso, se calhar, também ainda lhes gera mais ansiedade. Corrijo-me se eu estiver enganado, mas eu acho que também é um pouco por aí. Mas tens muita gente que te procura por causa disto de gestão do tempo, de como é que organizam o seu tempo. Relativamente ao tempo, nós podemos avaliar as pessoas em diferentes perspectivas. Ou seja, para além daquelas que são muito ansiosas e que acham que nunca têm efetivamente tempo para fazer nada, procuram no sentido de sobrecarga, de estarem cansadas, ou seja, aquelas que já nos procuram num limite de um possível burnout, por exemplo. Pessoas que se sentem efetivamente cansadas. E depois, mesmo em processos de acompanhamento normal, tu consegues perceber tudo aquilo que nós temos a falar até agora, a tipologia da pessoa. Se é uma pessoa que está mais apegada a que tipo de perspectiva temporal. Se é uma pessoa mais presa a um passado negativo, vai ser uma pessoa normalmente mais... com poucos amigos, mais infelizes, mais negativas, mais tímidas, que não aproveitam a vida porque estão sempre a ruminar em acontecimentos e a tentar evitar que eles aconteçam, normalmente mais agressivas e mais com pouco controle, ok? Mais impulsivas, de alguma forma. Ou então pessoas que têm aqui uma visão mais leve e que tentam ou não só replicar as experiências positivas do passado e viver um presente mais leve, com mais alegria, sendo mais animadas, mais bem dispostas, calmas e felizes e aventureiras, tendo aqui um controle, um locus de controle mais interno, sabendo aquilo que têm que fazer para se gerir. Ok? E relativamente àquilo que me perguntavas, da gestão do tempo e do stress, sim, eu recebo algumas pessoas nesse sentido e já fiz uma capacitação nesse sentido, que é importante que as pessoas tenham uma coisa muito importante, que é o tempo interno. Lá ainda há pouco falava do tempo externo e o tempo interno, ou seja, aquele de imersão. Ok? A pessoa, no processo de autoconhecimento, a pessoa olhar para a sua vida e para o seu dia-a-dia e perceber aquilo que é importante, o que é que tem que fazer, qual é o conteúdo. E dentro do conteúdo, organizar por prioridades aquilo que tem que fazer, mas sempre com a consciência de que há um tempo para fora e um tempo para dentro. Um tempo à família, um tempo ao trabalho, um tempo aos amigos, um tempo para projetos, mas um tempo para mim. Que muitas vezes esse é o esquecido e esse é o mais importante para que todos os outros fluam. Ok? E então, nesta ordem, é muito importante percebermos que se eu tiver a percepção daquilo que eu tenho que fazer e tiver a leveza de não querer tudo para o aqui e agora, e depois aqui entram fatores como perfeccionismo, procrastinação, lá está, vêm aqui outros fatores como os valores e os princípios. O ideal é priorizar, estabelecer as metas, ou seja, as prioridades, e dentro disso organizar, fechar o tempo, como a lei diz. Eu fecho um tempo das 7 às 8 ou das 8 às 9 para mim. Durante a semana fecho um tempo para ir ao ginásio, para estar com a família. Dedico um tempo ao voluntariado, dedico um tempo aos amigos, ou seja, dentro daquele tempo que nos é dado, nós vamos olhar com consciência, priorizar, organizar uma rotina para que consigamos fazer todas as coisas com qualidade, ok? E com ajustamento. Porque se nós, por exemplo, se olharmos para a vida das crianças, há crianças que saem da escola às 5 e têm atividades extracurriculares, não só desportivas como de lazer. E muitas vezes andam num corre-corre das 8 até às 8 da noite. É normal que muitas vezes cheguem irritados, cansados e que a produtividade, mesmo na escola, não seja a melhor. Por isso é importante que haja uma consciência dos pais, aquela de eu quero que o meu filho vá para o piano, para o futebol, para diversas atividades, mas também ter a consciência daquilo que ele consegue fazer e ajudá-lo a organizar o tempo, a gerir este tempo para ser mais produtivo, vai permitir que ele também tenha maior qualidade de vida naquilo que faz, no tempo que dedica e também ter aqui um maior ajustamento psicossocial, porque se a criança tiver num jogo de futebol super cansado, ele não vai ter o mesmo rendimento e a mesma produtividade e isto vai ser mau para ele. Ele vai se sentir frustrado, falhado,
E isto depois tem um impacto negativo nele. Por isso, esta consciência já deve partir dos pais para os miúdos, ok? E mesmo para nós, a maneira como nós organizamos o nosso dia. E nós agora já temos N de aplicações que nos ajudam com isso. Ok? A fechar os blocos de tempo, ou a ter um alarme, agora é tempo disto, é tempo daquilo. Conseguimos organizar visualmente e temporalmente a nossa vida, estabelecendo sempre as prioridades. Mas isso que tu estavas a referir, da criança sair da escola, ir para o piano, ir para o futebol, isso também não terá muitas vezes a ver com o facto de os pais estarem sobrecarregados e ser uma forma de a criança estar ocupada? Lá está. É uma questão de gestão de tempo. E é uma questão de consciência. É isso. E é uma questão de serem pais. Tenho aqui 2 perguntas muito interessantes. Sim. Por isso é que eu lancei este tema, porque ia entrar precisamente aqui na primeira pergunta da Andreia Gema. Está ligada um pouco àquilo que a Joana falou e que nós também tivemos aqui a falar um bocadinho e que se passa sobre a tecnologia para distrair as crianças e às vezes os bebés. Se nós formos observadores e formos tomar um pequeno almoço, por exemplo, ao fim de semana fora ou um restaurante, a maior parte das famílias estão com tecnologias. Nós vemos crianças pequeninas agarradas a tablets, agarradas a telemóveis, porque muitas vezes é mais fácil e mais cómodo, entre aspas, para os pais. Nós não estamos a criar pessoas, nós estamos a criar seres tecnológicos onde estão a perder grandes capacidades de interação com o ser humano. As crianças não estão a ter tempo de ser crianças, de correr, de saltar, de brincar, simplesmente de fazer coisas que as crianças devem fazer. Descobrir por elas a natureza, os animais. Elas conhecem isso através de uma tela. O estar a observar as estrelas, o estar a observar a lua, o estar a observar o céu, as nuvens, os formatos das nuvens. São coisas saudáveis que também estimulam. Muito mais saudáveis do que estar atrás de uma tela. Faz com que a pessoa, a criança, não saiba, se seja mais individualista, acaba por ser mais egoísta porque vive num mundo virtual, acaba por ter dificuldade na comunicação e na gestão emocional, mas isso melhor que eu, a Joana. Tornam-se crianças mais agressivas, menos comunicativas. E também tem aqui uma pergunta também da Andreia, que diz: o que fazer com pessoas que estão presas ao passado e o vivem no presente? É outro repto que nós vamos lançar aqui também à Joana, que é muito importante. O passado é passado. Nós não podemos mudá-lo, não podemos vivê-lo, porque se já o vivemos. Ao trazer o passado para o nosso presente, nós estamos em modo de sobrevivência, autêntico. Significa que o tempo, e não nos podemos esquecer que estamos a falar de tempo, tanto a nível da tecnologia como desta pergunta, nós estamos a desperdiçar o tempo de vida que os pais poderiam estar a interagir com os filhos e estamos a desperdiçar o nosso tempo de vida porque carregamos a mochila do passado. E aqui tem que haver a consciência de que no presente, que é o verdadeiro valor da vida e o único tempo que realmente existe é o presente, é o agora. Daqui a 5 minutos, eu não sei se vou cá estar, aquilo que nós entramos às 9h30 já passou, já não existe. O que existe é o agora. E é no agora que eu tenho que tomar consciência. Se eu estou em modo de sobrevivência por causa de dores de um passado, eu tenho que procurar uma psicóloga, tenho que ir ao médico, whatever, fazer alguma coisa. E se eu tomo consciência que o meu filho, a minha filha, ou etc., alguma criança está a nível de tecnologia, é a prioridade da vida, enquanto pais, há que tomar essa consciência. Isso é urgente. Isso é urgente. Vocês veem famílias nos restaurantes, cada um com o seu telemóvel. Sim. Eu, por acaso, conhecem, sabem perfeitamente. A minha filha, eu tenho uma filha,
como vocês sabem, e um ponto assente aqui entre nós, entre eu e a minha mulher, foi que telemóveis para ela, ou tecnologia para ela, só quando ela já tivesse uma idade mais avançada. Isto para dizer que muitas vezes nós vamos aos sítios e as pessoas ficam admiradas com a capacidade dela, porque está ali, interage connosco, fala, brinca, come, faz asneiras, como uma criança de 3 anos faz, e é normal. Isso é normal. Também compreende o que é certo e o que é errado, mas é uma pessoa, é uma criança que se senta numa mesa e chega uma outra pessoa para sentar ao lado e ela diz olá e dá 5, e as pessoas ficam admiradas e às vezes elas próprias nem sabem como reagir, porque já não é isso o habitual. O habitual é nós entrarmos numa sala e vermos todos olhar para um ecrã, e essa interação perde-se. Antes... A minha filhota mandou-me um vídeo que está a passar no Instagram, muito interessante, de uma mãe que a Sofia tem 4 anos, a Valentina tem 8 meses. A André mandou-me esse vídeo dessa mãe a mostrar o que era o filho antes do tablet e o filho depois do tablet. Antes era uma criança que brincava, que interagia, que participava, que gostava de jogar à bola. A partir do momento em que lhe deram um tablet, ele estava constantemente colado ao tablet, alienou-se de tudo aquilo que antes ele gostava, e a mãe conseguiu perceber o que é que esta tecnologia estava a fazer com o seu próprio filho. Esta foi uma mãe consciente, conseguiu perceber, conseguiu colocar num vídeo para alertar outros pais e outras pessoas que a tecnologia ela é muito boa mediante o uso que nós lhe damos e a idade com que nós temos consciência para a saber utilizar. Faz sentido, Joana, enquanto psicóloga? Sim. Quando a pergunta da Andreia é interessante porque ela utiliza a palavra distrair. Ok? Sim. Por isso, de alguma forma, a tecnologia é dada à criança para ela estar distraída e não chatear, ou seja, aqui uma indisponibilidade a nível dos pais, ou por, lá está, não julgando e de alguma forma, que eu sei que efetivamente há pais que têm uma vida muito assoberbada e tentam se desdobrar, mas aquilo que vai criar na criança é um escape, um vício. Porquê? Porque as telas dão uma recompensa imediata às crianças. E aquilo que é que mexe com o nosso sistema dopaminérgico, traz-nos aqui uma sensação de prazer, por isso é que as crianças querem constantemente ver vídeos, jogar jogos, porque é uma sensação de ganhar fácil, é uma sensação de prazer fácil. E isto pode criar efetivamente este vício da criança pedir o telemóvel para ver um vídeo, para jogar um jogo, e isto, claro, que vai afetar tudo que são competências psicossociais, ou seja, a nível emocional, como é que ele próprio vai gerir as emoções dele, depois a nível da relação interpessoal, como é que vai comunicar, como é que vai estar com os outros, estas habilidades sociais que falavas mesmo da Sofia, da Vitória, ou seja, de como é que elas... Ai, desculpa. Não, sim, a Sofia, a Valentina e depois a Vitória. Sim, a certo. Sim, pronto. Ou seja, mas as duas maiores são a Valentina, a Sofia e a Vitória. Pronto. Ou seja, elas já são crianças que interagem. Por exemplo, no fim de semana, e se me permites, Lei, apesar de toda a gente estar cansada, e mesmo a Lei, era muito fácil ter dado um telemóvel à Sofia e a Sofia ficava quietinha no canto dela no jantar. Mas não. Tanto mãe, como pai, como avô, como avó, levantaram-se para brincar. E ela estava muito feliz naquele tempo que eles, apesar de cansados, e desculpa-me lá estar a referir isto, mas eu achei isto delicioso, de estarem a fazer piruetas e de balançarem, e a criança estava extremamente feliz. Claro que isto é uma opção, isto tem a ver com a parentalidade consciente, com aquilo que os pais acreditam. Mas o uso consciente das telas pode ser produtivo, mas também pode ser castrador, no sentido a nível de ganho de competências. Ok? Sim. Habilidades sociais, habilidades emocionais. E aqui é muito importante fazer uma gestão e perceber, ok, eu estou cansado, mas o que é que eu posso fazer enquanto eu vou-lhe dar o telemóvel? Ou seja, isto tem a ver com a consciência de cada um, com o cansaço de cada um, ok? E perceber o que é produtivo ou não é produtivo para cada faixa etária.
Relativamente à outra pergunta, acho que a Lai também aqui já nos deu um background e acho que já falamos que as pessoas presas ao passado estão a olhar para a areia que caiu e continuam a lamentar tudo aquilo que está a cair sem aproveitar cada fio, cada grão que vai passando. E vão lamentando cada vez mais, isto é uma pescadinha de rabo na boca, porque acabam por estar presas ao passado, condicionar o presente e chegam a um estágio da vida, da velhice, e lamentam tudo aquilo que não fizeram. Exatamente. Okay? As pessoas presas ao passado acabam por ser mais frustradas, mais deprimidas, mais ansiosas e acabam por viver na sombra de experiências negativas e de traumas que, se não forem tratados, acabam por ser condicionantes na essência, naquilo que aproveitam. Lai, não sei se queres responder à Mónica primeiro. Tanto faz. Eu antes disso, deixem-me só referir aqui uma coisa que eu há bocado estavas a falar, Joana, eu estava-me a rir. E sorri porquê? Porque às vezes nós, como pais, e estamos a fazer coisas e estamos às vezes imbuídos. Hoje em dia, nós, por exemplo, eu no meu trabalho também muito com tecnologia, com telemóvel, publicar aqui, publicar ali. É muito engraçado que às vezes, quando estou com a Vitória, ela própria diz: pôs o telefone, lá no jeitinho dela, pô o telefone. Quando estou tempo mais no telefone, é verdade, estou tempo mais no telefone. O telefone, vamos brincar. É engraçado também que as crianças têm esta consciência. Acredito que se calhar a Sofia e a Valentina também irão nesse sentido, mas não deixa de ser engraçado aquela expressão. Ainda aqui há a pergunta da Mónica, que coloco aqui. Isto também era algo que nós tínhamos falado há pouco, sobre os valores que também são incutidos. Mas como é que se muda, e acredito que o sentido que a Mónica está a dar a esta pergunta, é como é que alguém que foi orientado para ser escrava do tempo consegue alterar esta forma de pensar. Acho que é esta a ideia que a Mónica quer passar. Aqui há uma coisa já interessante, que a pessoa já tem consciência que é escrava do tempo. Isso. Ao fazer esta pergunta, ela já tem consciência que é escrava do tempo. Se a pessoa tem essa consciência que é escrava do tempo e que quer um recurso para ter open mind no sentido contrário, ela está no caminho certo. Tem é que não querer ser igual àquilo que ela tem atrás dela. Ela fez um espelhamento, essa pessoa fez um espelhamento de algo que lhe foi incutido, mas que numa determinada altura, que acredito que seja agora, percebe que ela se quer libertar daquilo que lhe foi incutido. Então significa primeiro que eu tenho que mudar de comportamento, perceber o que é que eu preciso para mudar o meu comportamento a não ser igual àquilo que eu não quero ser. Eu costumo dizer: meu Deus, liberta-me daquilo que me prende e leva-me para aquilo que me segura ou para aquilo que me acrescenta. Aqui a Mónica é muito importante e há terapias para isso, que é dar-lhe a consciência daquilo que ela não quer, que é trabalhar muitas vezes em termos de psicologia ou de hipnoterapia, irmos ver que gatilhos é que ela tem que de forma consciente ou inconsciente ainda a levam a ser escrava desse tempo, porque às vezes nós conscientemente achamos que já não fazemos aquilo, mas há um gatilho qualquer, às vezes é uma palavra, uma coisa que nós vemos, alguma coisa que vai ao nosso gatilho mental, ao gatilho do nosso inconsciente e nos leva de volta àquilo que nós já fomos, não é? É preciso, em termos de terapia, fazermos as terapias adequadas para mudarmos o nosso comportamento interno e externo. E para isso é preciso também termos a consciência de que temos que cortar velhos hábitos e ouvir aquilo que eu quero, não aquilo que me dizem para ser ou fazer. E aqui podemos fazer uma coisa que tu ensinas nos teus círculos, que são os limites. É os limites, é estabelecer limites. É isso. É todo o ser humano, aliás, até o tempo, falando do tempo, até o tempo tem um limite, não é? Sim. Ele na vida humana é-nos dado um tempo limitado, não é ilimitado. Para mudarmos o comportamento e tirarmos as amarras de um passado e de sermos escravas do tempo, é criar limites. Cada um de nós tem o seu limite naquilo que a pessoa quiser, como a Joana falou aí muito bem. Nós fiz um círculo muito interessante sobre os limites, que nos marcou. O Jónio não esteve, a Joana esteve, e aí nós tomamos consciência
daquilo que eu permito ao outro que ele faça comigo. E aquilo também de que inconscientemente eu me permito fazer a mim própria. Quantas vezes nós apontamos o dedo ao outro quando somos nós que não estabelecemos os nossos limites. Que é isto que faz sentido a Mónica trabalhar. Continuando aqui nas perguntas, temos novamente aqui a Andreia a colocar uma questão pertinente, que tem a ver mais uma vez com o excesso de tecnologia nas crianças, e se no futuro terão tempo para o mundo real. Muitas vezes nós olhamos também para isto e vemos isto, e a Joana há pouco falou nisso também, no prazer momentâneo, mas isso pode ser transportado também para o futuro, porque se elas em crianças acham que por jogar um jogo vão conseguir atingir tudo, e o facto de terem a tecnologia como escape não as vai levar a perceber. Perdemos o nosso Johnny. Não perdemos nada, tá? Pronto, dizia eu, não sei até que ponto é que ouviram, mas eu repito, dizia eu que o facto de terem este prazer momentâneo também vai impedir com que percebam a frustração, ou entendam a falha, não vão ser ensinadas, ou melhor, não vão aprender a falhar, porque têm aquele prazer momentâneo, jogam um jogo, ganham, ficam contentes e vão transportar isso para a vida real. Será um pouco por aqui? Acho que não me fiz entender muito bem. Sim, eu entendi, mas muitas crianças, mesmo nos jogos, aprendem a ser mais frustradas e agressivas, porque não têm as competências emocionais para lidar com a perda mesmo nos jogos. E muitas vezes acabam... Ou seja, se não tiverem as competências emocionais amadurecidas, ou seja, se não forem maduros emocionalmente, não é maduros, ou seja, mas se não tiverem... Mesmo nós não temos a inteligência emocional que era expectável, muitos adultos não a têm. Mas mesmo nas crianças, se não tiverem a oportunidade de ter esta modulação do contexto, da família, a nível emocional, e se não aprenderem as competências básicas de gestão emocional, mesmo nos jogos, acabam por não conseguir interagir com os outros, acabam por não saber lidar com a frustração e depois, no mundo real, acabam por espelhar também isso. Aliás, de que se estiverem demasiado agarradas aos ecrãs, não têm esta convivência e acabam por ter uma percepção do mundo real muito distorcida e vivem só no mundo deles, numa introversão. E faz com que no futuro estas crianças, em termos de relação, em termos das relações entre marido e mulher, entre irmãos, entre pais, não têm a capacidade da comunicação, porque não sabem extravasar os sentimentos. Não têm a capacidade do abraço, não têm a capacidade de doar o tempo real entre pessoas, porque eles estão habituados a ter esse tempo com uma máquina, com uma tecnologia. Tornam-se pessoas automaticamente mais insensíveis, mais desligadas e mais frias emocionalmente. Significa que se nós hoje já vemos e sentimos as pessoas a ter pouco tempo para aqueles que estão atrás, para os mais velhos, daqui a uns anos será diferente, mas não para melhor. Haverá uma distância maior do ser humano para o ser humano. Quantos jovens existem hoje em dia que têm muitos amigos, mas é a nível das redes sociais, a nível da tecnologia, que ficam enfiados em casa dias e dias e dias. Sais com os teus amigos, eu falo muito com os meus amigos, como? Então nós jogamos, nós falamos, nós namoramos, muitas vezes através da tecnologia. Nós estamos a criar pessoas virtuais. É isso que eu ia falar. Infelizmente, nós estamos a criar pessoas virtuais. Onde está o toque? Onde está o olhar? Onde está o afeto? Onde está o cuidado, a preocupação? Onde está o tempo que nos doamos uns aos outros? Onde está? Não está. Mas nós é que estamos a criar isto. Nós é que nos permitimos a isto. Nós fazemos parte disto. Cabe-nos a nós mudar isto tudo. Porquê?
Porque o tempo é finito, terreno, mas o outro lado vai continuar. E depois não é mais fácil. Pois. Depois tenho que ir de lá para cá corrigir o que eu aqui não fiz. Exato. Isso também entronca aqui na pergunta da Andreia. Ela deixou aqui mais 2 questões que eu também acho pertinentes. Vamos analisar essa porque acho que vai aqui no sentido do que tu estavas a dizer, que o tempo existe para além do tempo que temos aqui em vida. Se calhar entra no tema que estavas a tocar agora neste preciso momento. Sem querer estava a tocar nisso. O tempo é intemporal. E o tempo existe para além da vida terrena, para mim, segundo aquilo em que eu acredito e naquilo em que eu vivo diariamente. Há uma vida para além da própria vida. Por isso, o tempo continua apenas de uma forma diferente. Nós deixamos um plano físico e passamos a um plano espiritual. O tempo continua. Por isso é que eu falo muito no tempo de Deus. Porque há um tempo para além deste tempo que o ser humano conhece com os olhos. Mas o importante é aquilo, e eu tenho que ter esta consciência, é o que é que eu faço no meu tempo de vida, no meu tempo real, no tempo em que eu aqui, enquanto ser encarnado, estou. De que forma é que eu o uso para mim e para os outros. Porque tudo na vida é rápido demais. Muito bem. E aqui há uma coisa muito que a Andreia hoje está aqui a todo vapor, que diz assim, porque o tempo bom passa rápido e o mal demora. Mas isto acontece com toda a gente. Nós, quando estamos assim num grupo porreiro a fazer uma coisa gira, o tempo voa, porque ele é saboroso. E quando nós estamos a fazer alguma coisa menos boa, ou algum problema de saúde, ou um emprego que nós não gostamos de estar, parece que o tempo não passa. Afinal, o tempo é o mesmo. A forma como eu olho para o tempo é que faz mudar tudo. Então é muito importante trabalharmos o quinto andar, porque o quinto andar é que vai fazer, como eu costumo dizer, o quinto andar, porque o quinto andar é que a nossa forma, a minha consciência, a forma como eu vou olhar para o tempo, é que pode dar uma forma, pode-me dar um aspecto positivo ou negativo daquilo que eu faço com o uso daquilo que eu tenho, que é o tempo. Ainda aqui, a Andreia deixa aqui esta questão também, mas aqui acho que se calhar a Lai também, mas a Joana poderá estar aqui mais por dentro deste assunto, que é tratar um vício numa criança e num adulto, e se calhar a Andreia, quando fala de vícios, não se refere só às tecnologias, mas deve ser num todo. Depende, depende muito do comportamento aditivo, depende do contexto em que se insere, depende da retaguarda, depende da dimensão do problema. Isto é muito subjetivo. Qual é o vício? É muito subjetivo. Muito. Lai, como é que já te chegaram certamente também ao teu consultório pessoas pronto, com esta temática? Como é que tu olhas para isto também? Olha, um vício é sempre, quer seja num adulto ou numa criança, é sempre uma adição, ponto. E uma adição pode levar a outra adição, e para haver uma adição tem que haver ali algo que não está bem. Pode ser uma adição a um telemóvel, que agora há vícios nas tecnologias, pode ser uma adição a açúcares, pode ser uma adição a determinadas drogas, etc. Cada ser humano vai ter o seu tempo, como a Joana falou. Cada vício, na sua especificidade, tem o seu tempo de tratamento. Quer seja a nível de hipnose clínica, falando das minhas valências, quer seja com certeza a nível da psicologia. Cada ser humano tem o seu tempo. Aquilo que o vício pode ser igual, mas o corpo reage de forma diferente e a mente reage de forma diferente. Então, o importante aqui é perceber uma vontade da pessoa em deixar esse vício. É percebermos, detectarmos que é uma adição, que há um vício. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é: eu quero trabalhar este vício. E depois é saber que é um processo, não é um milagre, é um processo. E quando há um vício, significa que tem que haver mudanças de comportamento, não só da pessoa que tem a adição, mas se calhar da situação, do meio onde essa pessoa está inserida.
Eu vejo que a Joana está a dizer que sim, com certeza que concorda comigo, porque também faz Sim, parte dentro da psicologia. Nós temos que mudar muitas vezes o comportamento externo e interno e muitas vezes fazermos mudanças, posicionamentos no seio familiar. Porque às vezes esse vício é alimentado por amor, por pena, por whatever, o que for, e então nós temos que trabalhar muitas vezes a família para chegar à pessoa. E são coisas que demoram o seu tempo, não há um padrão, nem há um dizer assim, olha, daqui a uma semana estás curado. Não. É uma equipa que vai começar a trabalhar para que aquilo dê resultado. Ponto. Tem um início, não sabemos quando termina. é o mesmo processo de um transplantar uma planta, não é? Tu vais mudar a planta depende, não é? Tu mudas o substrato, depende de como é que ela vai florescer e se vai florescer. Sim, sim. Entretanto, também recebi aqui um poema. Desculpa, neste caso dos vícios também não há muito, e se calhar a parte mais importante, a vontade da própria pessoa, e aqui já não falo da criança, mas do adulto, em mudar, em perder esse vício, em querer deixar esse vício. Isso é o processo motivacional individual, mas se tiver um apoio, uma retaguarda familiar que também seja promotora do mesmo e incentivadora, será mais fácil, porque muitas vezes o comportamento aditivo vem pela falta de algo. Sempre, sempre. Houve um gatilho que desplotou aquilo. Nós não nascemos com uma adição, com o vício. O vício vai aparecer por alguma situação da vida, por alguma circunstância que aconteceu na vida daquela pessoa. Independentemente da idade que essa pessoa possa ter. Sim. Tem que haver algo que desplotou aquilo. E normalmente é algo emocional. Muito bem. Minhas senhoras, o nosso tempo neste programa está a chegar ao fim, infelizmente. Olha, tenho aqui um poema do tempo que chegou. Então lê. Vamos Olha, ler. eu posso ler, sabes porquê? Eu não sei ler Claro. poemas, mas é um poema que a Adélia escreveu, um poema que ela escreveu para nós e para todos aqueles que estão a ouvir, que é assim: o tempo. O tempo não tem cor, o tempo não tem fala, mas não o quero perder, pois a vida passa a correr. O tempo não o posso parar, o tempo não devo reclamar. Há que ser a bússola para a direção certa levar. O tempo não para. Há que ver a púrpura flor, ouvir o frenetir das cigarras, inalar a fragrância do jasmim, deleitar no horizonte, solidariedade prestar. O tempo não para. Conta histórias de pasmar, de amores e de sabores, de subidas e descidas. O tempo não para. Num segundo tudo pode mudar. O tempo não para. O tempo ensinou a amar, a acreditar que com o tempo tudo vai melhorar. O tempo não para. O tempo é vida. Adélia Silva. Que giro! Tão bonito! Fomos merecedores. Está mesmo muito bonito. Um beijinho muito grande para a Adélia, que não ouvi por aqui hoje, e vou-lhe cobrar isso. Ela tinha que estar aqui, deixar o seu habitat aqui connosco. Já deixou o poema. Já é muito bom. O poema que ela mandou. Que giro, para nos Muito presentear. obrigado, Adélia, por estas palavras. Depois, Lai, tens que mandar que eu coloco na descrição deste vídeo. Com certeza. Esse poema para toda a gente que chegar aqui depois do fim deste programa, poder também deliciar-se e analisar essas palavras que a Adélia nos deixou. Eu ia-vos dizer para se faltava alguma coisa, mas antes disso tem aqui uma nova pergunta da Andreia, que nos questiona aqui sobre o facto de termos que esperar 3 dias para cremar alguém depois de morrer. É a primeira vez, por acaso, é a primeira vez que ouço esta questão, não sei se é verdade ou não, mas o que é que vocês nos podem dizer sobre isto? Olha, da minha forma, vou falar por mim, porque é a primeira vez também ouço isto. Acredito que haja um protocolo quando alguém quer ser cremado, porque é uma escolha também, que haja um protocolo de um tempo que é necessário.
como é necessário, como existe o protocolo para um tempo quando nós partimos e somos enterrados de forma normal. Se são 3 dias, não sei. Sei que tudo é uma questão de tempo, na verdade, mas não posso responder de uma forma assertiva a algo que eu, na verdade, não conheço. Joana, já alguma vez tinhas ouvido esta expressão? Não, de todo. Mas já agora vou ter tempo de pesquisar isto para depois poder responder. Muito bem. Agora sim, minhas senhoras, falta acrescentar alguma coisa? Querem dizer algo que se tenham lembrado, entretanto, que não tenham dito? Olha, aquilo que eu peço às pessoas é que, a partir de agora, não importa o tempo que nós usamos, porque esse já foi, importante é aquilo que nós vamos usar a partir de agora e aonde nós queremos chegar. Usem-no de forma consciente, façam a doação do vosso tempo a quem for merecedor. Àqueles que nós temos que conviver com eles, contornem o máximo que vocês puderem, mas o vosso tempo doem-nos a quem merecer. E, acima de tudo, tenham consciência que o vosso corpo é finito, que ele tem um prazo de validade, vocês não sabem é qual, que a vossa alma é infinita e que é neste corpo finito que eu vou escrever no meu livro da vida aquilo que eu vou buscar lá à frente. Por isso, usem o tempo de forma amorosa, prazerosa, luminosa e consciente. Muito bem. Joana? Muito no sentido, ou seja, não muito a acrescentar aquilo que a Lei já disse, mas muito no focar no autoconhecimento, naquilo que guia a vida de cada um, a importância de ter os valores corretos, de cimentar os princípios corretos e, acima de tudo, perceber qual é a minha percepção de tempo e de que forma é que isto afeta o meu comportamento e este meu processo de vivência, se sobrevivo ou vivo, acima de tudo. Muito bem, penso que está tudo dito sobre este tema. Resta-me agradecer-vos mais uma vez a disponibilidade para estarem aqui neste vosso tempo, doarem este tempo para falarmos sobre o tempo, passo o pleonasmo. Agradecer também a quem esteve desse lado e doou o seu tempo e colocou as suas dúvidas e fez-nos ter aqui uma interação muito interessante, uma conversa muito interessante e relembrar que poderão já a seguir voltar a ver ou ver pela primeira vez aqueles que só chegarem depois do fim deste programa, poderão também ouvi-lo depois na plataforma Spotify até ao fim da semana, julgo que já estará lá disponível no podcast chamado A Conversa que Faltava. E não se esqueçam, vou deixar aí na descrição do vídeo, a Adélia diz que está cá, sim senhora, vou deixar na descrição do vídeo o poema que a Adélia enviou, que ela aí muito gentilmente nos leu, e também o link daquele vídeo que falei no início do programa sobre a ansiedade, sobre o tempo, e a forma como o utilizamos, não muitas vezes da melhor maneira. Resta-me agradecer-vos a todos, mais uma vez, foi mais uma conversa que faltava, o programa de todas as primeiras segundas-feiras do mês. Falta-me só dizer que voltamos em outubro, não tenho a certeza do dia, mas logo que conseguir olhar para um calendário, colocarei então a data do próximo programa com um novo tema e lanço-vos também o repto, se quiserem, se acharem que estão nessa disponibilidade, de deixarem aqui em comentário este vídeo temas que queiram ver aflorados. Nós depois iremos escolher aquele que entendermos ser o mais interessante. Dia 7 de outubro, então, próximo programa, próxima segunda-feira, 1ª de outubro, portanto, dia 7, estaremos cá com um novo tema. Muito obrigado a todos e até então esse dia 7.